Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do canal Escrita e Divulgação Científica. Meu nome é Elisângela Franco, eu sou enfermeira, tenho mestrado e doutorado em enfermagem e sou professora da Escola de Saúde da UFRN. Em nosso momento hoje, nós iremos discutir os aspectos metodológicos de um estudo qualitativo. E nesse momento nós iremos discutir os tipos de delineamento de estudos qualitativos. Vamos discutir um pouco sobre como se estabelece a amostra dos participantes, como ocorre a coleta e a produção dos dados qualitativos, os métodos de análise que geralmente são empregados, o uso de recursos tecnológicos para análise qualitativa e ainda a indicação de guias para a redação de estudos de pesquisa qualitativa. Para iniciar, é importante a gente estabelecer bem em que paradigma nós estamos trabalhando. Então, o paradigma da pesquisa qualitativa é o paradigma da compreensão. Então, nesse tipo de estudo e pesquisa, não se produz resultados obtidos por meio de procedimentos estatísticos. Então, não é esse o foco da pesquisa ou de outras formas de quantificação. Então, aqui na pesquisa qualitativa, ela vai se debruçar sobre a vida das pessoas, as experiências vividas, como se dá os comportamentos, as emoções e os sentimentos, qual o significado e sentido que norteia esse contexto. Ela também pode estar estudando, né, esse tipo de pesquisa, o pesquisador, o funcionamento organizacional de uma instituição, de um serviço, os movimentos sociais, os fenômenos culturais e diversas formas de interações. É uma pesquisa que está relacionada aos significados que as pessoas conferem às suas experiências no mundo social e a maneira como estas pessoas compreendem este mundo. Ela tenta interpretar os fenômenos sociais em termos dos sentidos que as pessoas lhe atribuem. Então, é nesse paradigma que a pesquisa qualitativa perpassa. E aí os métodos qualitativos, eles têm contribuído muito com os serviços de saúde, né? Eles têm sido empregados para abordar questões diversas sobre fenômenos sociais, né? Por exemplo, como a adesão dos pacientes a um tratamento, a tomada de decisão dos profissionais da saúde, como é o contexto da organização hospitalar e demais vários outros tipos de estudos na área da saúde. E vários pesquisadores dessa abordagem qualitativa, né, desse paradigma da compreensão, estabelecem as características das pesquisas qualitativas, né? Então, aqui Robert Wynne, ele coloca que a pesquisa qualitativa, ela estuda o significado das pessoas, da vida das pessoas, nas condições da vida real, né? Onde isso acontece, representa a opinião da perspectiva que as pessoas têm, abrange as condições contextuais em que as pessoas vivem, contribui com as revelações sobre os conceitos existentes ou emergentes que podem ajudar a explicar o comportamento social humano. É uma pesquisa que esforça-se para usar múltiplas fontes de evidências, em vez de se basear em uma única fonte. Outras características que outros autores trazem sobre a pesquisa qualitativa é que é um tipo de pesquisa que busca dados que são produzidos nas interações interpessoais, na coparticipação das situações dos informantes, dos participantes. E aí essas informações, essas situações são analisadas a partir da significação que estes dão a seus atos, né? E aí envolve a obtenção de dados descritivos que são obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, com o fenômeno estudado.
O pesquisador, aqui nesse paradigma, ele participa, ele compreende, ele interpreta. E aí é um tipo de estudo que enfatiza mais o processo, né, todo o processo de produção de dados, como ele ocorreu, do que o produto em si. E se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes. Então, a pesquisa qualitativa, ela tem sido orientada, né? Ela é orientada por diversas disciplinas, né? E cada uma desenvolve seus métodos para tratar questões específicas. Então, nós temos disciplinas como antropologia, filosofia, psicologia, sociologia, história, que se debruçam sobre essa compreensão do que ocorre nas relações humanas, nos fenômenos sociais. E aí, na pesquisa qualitativa, nós temos diversas tradições de pesquisa, que cada tradição de pesquisa dessa vai ter seus métodos próprios para tentar compreender o que está acontecendo ali. E aí nós temos a etnografia, a fenomenologia, a teoria fundamentada, a análise histórica, dentre outras. A pesquisa qualitativa, essas características gerais dos modelos de pesquisa qualitativa tendem a ser aplicadas em várias disciplinas e tradições de pesquisa. Então, embora cada tradição de pesquisa tenha a forma de delineamento do seu método, a forma de tentar compreender o que está acontecendo ali, todas elas têm características gerais da pesquisa qualitativa. Então, por exemplo, é um tipo de pesquisa que é flexível, que é capaz de se ajustar ao que vai sendo descoberto durante o curso da coleta e produção dos dados, né? Muitos pesquisadores usam o termo produção de dados porque é um tipo de dado que não está pronto para ir lá ser coletado, né? É um tipo de dado que vai ser produzido naquela relação dos participantes, né? Entre eles e o pesquisador. Então, tem sido usado o termo também produção dos dados. E aí, outra característica é que ela envolve várias estratégias de coleta de dados, né? Que a gente vai ver mais adiante. Tende a ser uma pesquisa holística, que busca a compreensão do todo, exige um intenso envolvimento dos pesquisadores, exige a análise contínua dos dados, né, para formular a estratégia subsequente. Então, não se dá apenas a coleta de dados, existe uma produção de dados e uma análise contínua paralela a essa produção, né, para que estratégias sejam levantadas para tentar compreender bem o que está ocorrendo ali. E aí nós temos vários tipos de delineamento de estudos qualitativos, né? Cada um busca um delineamento, um método, um percurso particular para tentar compreender o que ocorre, né? E como se materializa aquele fenômeno, como ele se dá ali naquele contexto social. Então, nós temos tipos de estudos como a etnografia, a teoria fundamentada, a pesquisa histórica, as pesquisas participantes, né? E aí nós temos a pesquisação, nós temos a pesquisa convergente assistencial, né? Dentre as pesquisas participantes. Nós temos também a fenomenologia, temos os estudos de caso. E também temos pesquisas qualitativas que são descritivas, né? E aí as pesquisas descritivas, qualitativas, vão seguir os pressupostos gerais da abordagem qualitativa e vão ter uma perspectiva de compreender aqueles dados segundo a análise ou segundo a coleta de dados. Então, segundo a análise, o pesquisador pode utilizar a análise de conteúdo, a análise de discurso, né? A análise narrativa, a análise hermenêutica dialética. Ele pode também estar seguindo as características gerais dos estudos qualitativos e buscando compreender o que ocorre ali por meio da produção de dados em grupos, né, como grupos focais,
ou com relatos orais. Então, todos esses tipos de delineamento de estudos aqui qualitativos, né, eles vão seguir esse paradigma compreensivo da investigação científica. E aí eu trago aqui 5 exemplos, não é, da pesquisa qualitativa, que são a pesquisa narrativa, a fenomenologia, a teoria fundamentada, a etnografia e o estudo de caso. Então, como a gente pode ver aqui, cada tipo de delineamento qualitativo, de pesquisa qualitativa dessa, tem um foco, né? Então, por exemplo, a pesquisa narrativa, ela tem um foco da exploração da vida de um indivíduo, né? A origem da disciplina dela é baseada nas humanidades, na antropologia, na literatura, na história, psicologia e sociologia. A unidade de análise desse tipo de pesquisa é o estudo de um ou mais indivíduos, e a forma de coleta de dados se dá principalmente por entrevistas e análise documental. Já a fenomenologia, a gente observa aqui que o foco dela é a compreensão da essência da experiência. Ela é baseada na filosofia, psicologia e educação. A unidade de análise dessa pesquisa é o estudo de vários indivíduos que têm uma experiência a ser compartilhada e ser compreendida. A forma de coleta de dados se dá principalmente por meio de entrevistas, embora documentos, observações e arte também podem ser considerados. Já a teoria fundamentada, né, outro tipo de estudo qualitativo, de abordagem, né, qualitativa, o foco dela é o desenvolvimento de uma teoria que se fundamenta nos dados do campo, né, onde ocorre o fenômeno. Ela é baseada na sociologia. A unidade de análise da teoria fundamentada é o estudo de um processo ou uma ação ou uma interação envolvendo muitos indivíduos. A forma de coleta de dados é principalmente por meio de entrevistas. E aí entrevistas a grupos amostrais, né, que vão surgindo durante essa pesquisa. Já a etnografia, o foco dela é a descrição e interpretação de um grupo que compartilha uma experiência. Ela tem origem na antropologia e sociologia. A unidade de análise dela é o estudo de um grupo que partilha a mesma cultura. E a forma de coleta de dados ocorre principalmente por meio de observações e entrevista, mas também coleta outras fontes durante o tempo mais prolongado em que esse pesquisador se debruça naquele campo de estudo dele. Já o estudo de caso, o foco desse tipo de pesquisa é o desenvolvimento de uma descrição em profundidade e análise de um caso ou múltiplos casos. É um tipo de estudo baseado na psicologia, direito, ciências políticas e a medicina. A unidade de análise é um estudo de um evento, de um programa, de uma atividade ou mais de um indivíduo. Na coleta de dados, usa múltiplas fontes, como entrevistas, observações, documentos e artefatos. Então, aqui nesse quadro, a gente consegue observar que os tipos de estudos qualitativos, eles têm um foco determinado no que eles querem compreender, no que eles querem analisar naquele espaço, naquela vida real das pessoas, né? Cada tipo de estudo teve uma origem em disciplinas diferentes, né? Eles têm unidades de análise para tentar compreender o que ocorre ali, e também tem formas de coletas de dados que busca produzir as informações importantes e relevantes para compreender o determinado fenômeno a ser compreendido, né? Então, voltando para as características gerais dos estudos qualitativos, né? Nós temos a questão de pesquisa. Então, a questão de pesquisa, numa pesquisa qualitativa, ela é uma questão sempre aberta e ampla, né? À medida que a pesquisa progride, ela tende a se tornar mais refinada e específica, ao passo que as questões e problemas da área sob investigação vão emergindo.
o pesquisador qualitativo, ele busca garantir nessa questão uma flexibilidade e uma liberdade para explorar o fenômeno em profundidade. E também envolve a questão de supor que todos os conceitos que pertencem a um fenômeno ainda não foram identificados, e o pesquisador vai a campo buscar essa compreensão, pelo menos não da população ou do local em que esse pesquisador está estudando. Então, os conceitos ainda não estão totalmente identificados e compreendidos, por isso que aquele pesquisador vai a campo tentar compreender o que ocorre. E aí, na pesquisa qualitativa, nesse paradigma da compreensão, né, estabelecer a amostra dos participantes, como é que ocorre isso? Então, os participantes da amostra no estudo qualitativo, eles são escolhidos por terem uma determinada característica em relação ao fenômeno ou grupo estudado. Então, o pesquisador escolhe aqueles participantes porque eles têm uma característica em comum que vão contribuir para ele tentar analisar ou compreender aquele fenômeno ali. Na amostragem intencional, o pesquisador ele seleciona indivíduos e locais para estudo, pois estes podem intencionalmente informar uma compreensão do problema de pesquisa ou fenômeno central estudado. Então, são escolhidos intencionalmente indivíduos e locais que têm informações importantes para se compreender aquele fenômeno ou a relação, por exemplo, entre aquelas pessoas. Para cada abordagem de investigação, o pesquisador qualitativo ele vai considerar o tipo de amostragem e a sua consistência. Então, a gente falou anteriormente que nós temos vários tipos de estudos qualitativos e os estudos também têm tipos de amostragem como ferramentas paradigmáticas de compreensão. Então, por exemplo, na teoria fundamentada, nós temos a amostragem teórica, né? Então, cada tipo de estudo também vai direcionar que tipo de amostragem vai ser utilizada para tentar compreender e analisar e investigar o que está acontecendo ali. Então, essa amostragem, né, que é como os participantes foram selecionados. Então, isso tem que ficar bem claro no estudo qualitativo, como se deu a seleção desses participantes e por quê. Então, essa seleção ela pode ser por conveniência, ela pode ser uma seleção consecutiva, ela pode ser por meio da amostragem teórica, como é na teoria fundamentada, ela pode ser por bola de neve. Então, cada tipo de amostragem, né, que é essa seleção de participantes que foi escolhida, tem que estar bem descrita nessa pesquisa qualitativa e como isso aconteceu. E aí também o pesquisador descreve os métodos de abordagem que ele utilizou para chegar a esses participantes. Então, ele chegou a eles pessoalmente, por telefone, por carta, por e-mail. Então, como foi o acesso desse pesquisador a essas pessoas? E aí, nesse estudo também vai estar descrito o tamanho dessa amostra, ou seja, quantos participantes foram incluídos no estudo. E também a não participação, quantas pessoas se recusaram a participar ou desistiram de participar e quais foram os motivos que elas desistiram ou que elas se recusaram. Então, isso tem que estar claro e descrito na pesquisa qualitativa. E aí, existe um conceito operacional muito utilizado na pesquisa qualitativa, que é o uso do termo saturação de dados. Essa saturação de dados, ela tem que estar também descrita, também conceituada, também operacionalmente definida. Então, como é que ocorreu? Não é só dizer, não, o estudo, quando chegou neste participante, saturou, não teve nenhuma informação mais nova a ser considerada.
Então, isso tem que ser bem definido e bem descrito como ocorreu essa saturação e como ocorreu a discussão e análise desses dados para que essa saturação se alcançasse. A saturação de dados foi um termo criado por Gleiser e Strauss, né? E que foram os criadores da teoria fundamentada, para definir, né, para referir a um momento no trabalho de campo em que a coleta de novos dados não trariam mais esclarecimento ao objeto estudado. Então, esse é o conceito de saturação para Gleiser e Strauss. Só que os pesquisadores qualitativos têm que ter uma atenção especial a esse momento, porque uma vez que esse termo ele pode trazer uma sensação de praticidade. Eu terminei porque saturou os dados. Então, essa sensação de praticidade, de que a pesquisa ali encerrou, né, deve ter um certo cuidado. Então, esse termo saturação, ele é usado como uma ferramenta conceitual, mas o pesquisador ele deve focar no desenvolvimento da compreensão que se almeja. Então, tão importante quanto dizer que o tamanho da amostra foi por saturação teórica, é dizer que o objeto de estudo foi bem compreendido, que o desenvolvimento da compreensão chegou a um momento que o pesquisador conseguiu desenvolver algo teoricamente que explicasse ali o que estava acontecendo. Então, de fato, ali o pesquisador diz que ocorreu essa saturação. Então, desta forma, pode-se dizer que uma amostra qualitativa ideal é a que reflete em quantidade e intensidade, né? Então, eu tenho que ter um volume e uma riqueza de dados, uma densidade suficiente para dizer que o que eu consegui levantar de informações e de dados conseguiu realmente tornar aquele meu fenômeno ou aquele objeto de estudo bem compreendido. Então, essa amostra qualitativa ideal é a que reflete em quantidade e intensidade, que é esse volume, essa riqueza de dados, essa densidade de dados que o pesquisador conseguiu produzir, né? E aí ela reflete as múltiplas dimensões de determinado fenômeno. Então, o pesquisador, por isso que a coleta e produção ela é concomitante à análise, né? O pesquisador qualitativo, ele não vai analisar os dados quando terminar de coletar dados. Então, se assim ele fizer, ele não consegue revelar as múltiplas dimensões que aquele fenômeno estabelece para ele tentar compreender. Então, essa amostra ideal, ela reflete as múltiplas dimensões de determinado fenômeno e busca a qualidade das ações e das interações em todo o decorrer do processo, da pesquisa, da investigação científica. Então, isso é a amostra qualitativa ideal, é quando o pesquisador consegue chegar nesse momento de volume, de riqueza de dados, de densidade de dados, de quantidade e intensidade ali, onde ele consegue compreender bem aquele objeto de estudo. Então, aí ocorreu realmente o termo, né, operacional, que é um termo operacional, né, a saturação teórica naquele estudo. Strauss e Corban, eles colocam que a tendência da pesquisa qualitativa é que o pesquisador, né, ele tem a necessidade de sair a campo para descobrir o que realmente está acontecendo. Eles colocam que é uma tendência da pesquisa qualitativa a complexidade e a variabilidade dos fenômenos e das ações humanas. E a crença de que as pessoas são atores que assumem um papel ativo para responder a situações problemáticas. Outra tendência é que a percepção de que as pessoas agem com base em significados. Então, o pesquisador vai tentar compreender aquilo ali. O entendimento de que o significado que as pessoas dão
a algo, a um objeto, é definido e redefinido através da interação. Então, os seres humanos, né, as pessoas, eles vivem num contexto social de interação entre as pessoas, né? E aí a sensibilidade para a natureza evolutiva e reveladora dos fatos, que é o processo, né, que Strauss e Corban também coloca em seus estudos. E aí, quais seriam as fontes de dados da pesquisa qualitativa, né? Então, a pesquisa qualitativa, ela tem como fonte de dados entrevistas, né, individuais ou entrevistas em grupos, né? E aí, as entrevistas em grupos tem vários tipos de abordagem também, como grupo focal, grupos operativos, grupo de convergência, oficinas, né? Então, cada entrevista coletiva nesses grupos, o pesquisador tem um objetivo. Então, se o objetivo dele é levantar informações, né, do que está acontecendo ali, então ele vai partir para a técnica do grupo focal, né, a técnica de análise de dados, de produção de dados do grupo focal. Mas não, se o pesquisador ele tem uma intenção de construir algo junto com aqueles participantes, então ele vai lançar de realizar grupos operativos ou grupos de convergência, né, ou oficinas. Então, esses tipos de técnica de coleta de dados, o pesquisador vai escolher a melhor forma de acordo com a intenção que ele tem na forma de produzir aqueles dados. E aí outras fontes de dado qualitativo também são os documentos, né? As cartas, as anotações, as notas metodológicas, notas de campo, né? Os diários de campo, as próprias interpretações que o pesquisador vai redigindo, né, à medida que ele avança naquela investigação. E aí outra fonte de dados também é a observação participante ou a não participante, né? Outra fonte também importante são os dados audiovisuais, como fotografias, registros, músicas, filmes, né? Entre outros. Então, todas essas fontes de dados aqui são fontes de dados que os pesquisadores qualitativos buscam, né, para coletar informações e produzir dados e informações importantes para esse tipo de pesquisa. A coleta de dados nessa abordagem qualitativa, ela é feita de forma aprofundada, né? Os dados, eles são coletados cuidadosamente por meio de um processo de investigação científica em cada uma das fontes que o pesquisador escolheu, e tendo sempre a presença de um pesquisador responsável ali produzindo aqueles dados, né, interpretando, vendo o que está acontecendo, levantando hipóteses de investigações ali no campo. Para isso, o pesquisador ele vai acabar seguindo um ciclo de coletas que pressupõe os seguintes passos. Então, o pesquisador ele escolhe o indivíduo, o local, o objeto que se encaixe, ou seja, representativo do contexto que ele está estudando. E aí ele obtém acesso a essas fontes de dados. Ele coleta e produz os dados de acordo com as ferramentas que planejou usar. Ele registra as informações, né? Ele armazena os dados e informações, ele analisa esses dados e aí ele planeja a próxima produção de dados, a próxima coleta, a próxima entrevista, o próximo documento. E aí ele seleciona, né, esse outro participante e começa o ciclo novamente. Então, este seria o ciclo da produção de dados na pesquisa qualitativa. Os pesquisadores qualitativos, na análise dos dados, eles vão examinar a compreensão subjetiva das pessoas a respeito do cotidiano e, para tanto, envolve a utilização de métodos lógicos, planejados e minuciosos para coletar ou produzir dados e uma análise cuidadosa e rigorosa. Então, essa análise
ela ocorre concomitantemente a essa coleta e produção desses dados em campo. Utilizam uma ampla variedade de práticas interpretativas interligadas. Então, aqueles tipos de estudo que a gente viu anteriormente, cada tipo de estudo vai ter essa condução de práticas interpretativas interligadas, né? O delineamento, essa condução do estudo, objetivando sempre conseguir compreender melhor o assunto que está a seu alcance. Então, diversos livros de estudos qualitativos traz até as figuras que representam a condução desse processo de produção e análise. Então, eu tenho livros aqui que tem a imagem de como se daria esse delineamento no estudo de caso, de como se daria na teoria fundamentada, de como se daria na pesquisa fenomenológica, no estudo narrativo. Então, cada tipo de estudo desse vai ter esse delineamento, então essa variedade de práticas interpretativas interligadas, objetivando compreender melhor o assunto, né, o objeto que está ali ao alcance do pesquisador. E aí esses pesquisadores desenvolvem um conjunto de práticas que transformam o mundo visível em dados representativos daquele mundo. E aí eles buscam entender o fenômeno no contexto natural em que esse fenômeno acontece. E aí, nesse processo de análise de dados, o pesquisador qualitativo, ele vai organizar esses dados. Então, os dados de uma pesquisa qualitativa são imensos, né? O pesquisador produz muitas informações, né? Se a gente for pensar, por exemplo, uma entrevista de 30, 40 minutos que um pesquisador faz, quando ele transcreve essa pesquisa, eu vou ter 5, 6, 7 páginas de informações ali para ser organizada. Então, se eu tenho 30, 40 entrevistas, então eu vou ter muito dado para ser organizado, né? Então, o processo de análise vai exigir uma organização desses dados, e aí esses dados começam, né, à medida que eles são coletados, eles começam a ser analisados. E aí essa análise desses dados perpassa pela codificação, né? O pesquisador codifica no dado bruto, que é a fala dos participantes, o que está acontecendo ali. E aí essa codificação vai construindo um significado para aqueles dados brutos, né, que são as falas, por exemplo. E aí vai se construindo um significado, vai se relacionando as categorias que vão emergindo, né? As categorias representam o que acontece ali, que o pesquisador está investigando. E aí ele consegue, ao final, escrever esse relatório de pesquisa que consegue apresentar o objetivo que aquele pesquisador tinha, né, para realizar aquele estudo. Então, nessa análise dos dados, o pesquisador ele tem como base a interpretação e atribuição de significados aos fenômenos. A análise é uma tarefa complexa para o pesquisador que precisa lidar com dados abundantes e pouco estruturados. E aí, nesse processo de ter muitos dados, de ter que organizar, né, dos dados não estarem estruturados, né, é cada vez mais comum o uso de software que oferecem apoio à etapa de análise, né? Então, os pesquisadores usam programas, né, de análise qualitativa, que são esses softwares, os quais têm como objetivo facilitar a estocagem, o gerenciamento e a recuperação desses dados. Então, são programas, né, construídos para se organizar e analisar os dados qualitativos. Então, cada software, eles por sua vez possuem diferentes recursos, né? E aí o pesquisador muitas vezes escolhe aquele programa em que ele se sente mais confortável e que ele consegue enxergar bem o que ele está pesquisando. Então, esses programas possuem diferentes recursos
cuja aplicabilidade pode variar de acordo com os objetivos e a natureza da pesquisa. Assim, cabe ao pesquisador avaliar a utilidade de um programa, de um software de análise de dados em sua pesquisa e quais ferramentas que ele vai utilizar, até porque esses programas têm diversas ferramentas de análise também neles. Análise que os pesquisadores qualitativos utilizam, né, como elaboração de diagramas, de figuras que representam a relação entre as categorias, né, como se chegou àquelas categorias. Então, o pesquisador tem como construir diagramas que são imagens representativas daquele processo de análise. O pesquisador tem como agrupar códigos para formar subcategorias ou categorias analíticas. Tem como construir nuvem de palavras, tem como relacionar códigos, tem como associar informações contraditórias ou informações que corroboram a outra informação. Então, tudo isso é possível por meio dos programas de análise qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela utiliza categorias analíticas para descrever e explicar os fenômenos sociais. E aí, essas categorias, elas podem ser indutivamente derivadas a partir dos dados, ou seja, elas são obtidas a partir do dado. Então, elas são indutivamente derivadas ou usadas dedutivamente, ou seja, no início ou no decorrer da análise, como uma forma de abordar os dados. Então, é quando a gente diz na dedutiva que o pesquisador qualitativo já tem categorias pré-elaboradas, né? E ele vai buscar ali corroborar aquelas categorias que ele já tem. Então, diversos softwares para computador foram desenvolvidos para facilitar esse aspecto do processo analítico dos dados qualitativos. E aí, nesse processo de análise, a investigação, né, ela nomeia como um processo cognitivo de análise dos dados. O que é um processo cognitivo? Essa capacidade de sintetizar os dados, compreender, teorizar e utilizar ferramentas analíticas para representar o que ali está acontecendo. Então, por exemplo, o pesquisador qualitativo, ele sintetiza. O que é isso? É a capacidade de fundir vários casos, histórias ou experiência com a finalidade de descrever padrões, comportamentos ou respostas típicas daquele grupo. Compreender, o que seria esse compreender? Seria escrever uma descrição completa, detalhada e rica do fenômeno em estudo. Teorizar, né? Teorizar é um processo de construção de explicações alternativas que são comparadas aos dados, até que se obtenha uma em que explique de uma maneira melhor e mais simples o que acontece ali, como aquele fenômeno se dá. E aí, as ferramentas analíticas que o pesquisador utiliza são, né, analisar palavras, frases, orações, fazer comparações, né, formular perguntas, questionamentos, hipóteses, para ele entender melhor o que está acontecendo ali, identificar crenças e valores ou outros construtos, né, também conceitos e construções teóricas. Então, à medida que o pesquisador ele vai analisando os dados, ele vai evoluindo conceitualmente ou teoricamente o que está ali acontecendo. E aí, por exemplo, na teoria fundamentada se conceitua a microanálise. Que seria o que a microanálise? Seria aquela análise detalhada linha a linha por linha. Então, se eu tenho uma entrevista, terminei a entrevista, eu vou me debruçar ali, linha por linha, naqueles dados brutos do que aquele participante me informou. Então, a microanálise é detalhar linha por linha. Ela é necessária no começo de um estudo para gerar categorias iniciais e para sugerir relações entre categorias. Então, o pesquisador qualitativo, ele vai ali linha por linha, conceituando o que está acontecendo
que é o que esse informante está me dizendo sobre isso, né? Então, à medida que ele avança nisso, ele passa a conceituar. Ao conceituar, o pesquisador está abstraindo, né? O que é isso? O pesquisador, ele vai dividindo ali, naquela informação, naqueles dados que ele tem, incidentes, né? Que é o que está acontecendo ali, o que ele está informando para mim, ideias, eventos, atos distintos, e depois recebe o nome que os representam. Então, o pesquisador, ele conceitua aquelas ideias, eventos, aqueles atos, aqueles incidentes, para representar o que ali está acontecendo. E esse processo de análise, a gente dá o nome de codificação, que é isso de ir conceituando e reduzindo esses dados, né? Quando eu consigo, por meio de palavras, representar o que aquele informante disse ao pesquisador, então eu estou reduzindo, elaborando, relacionando. Então, tudo isso é o processo analítico, né? É esse processo cognitivo de análise dos dados qualitativos. Essas interpretações que os pesquisadores qualitativos dão, né? São as abstrações, né? As interpretações são as abstrações do pesquisador sobre o que há nos dados. Essas interpretações, que assumem as formas de conceitos e de relações, são continuamente validadas por meio de comparações com novos dados. Então, eu faço o processo de conceituar e codificar toda uma entrevista, por exemplo. Então, esse processo de codificação e conceituação são essas interpretações, são as abstrações do pesquisador para representar o que está acontecendo ali. E aí ele vai validando isso continuamente à medida que ele vai comparando com novos dados que ele vai coletando, com as novas entrevistas. Por isso que ele levanta hipóteses, levanta interrogações. Quando ele vai para o próximo participante realizar a próxima entrevista, ele já tem essa evolução cognitiva da entrevista anterior, né? Ele já sabe o que ele vai comparar, o que ele vai perguntar, o que ele vai levantar ali, para ele ir avançando na interpretação daquele fenômeno que ele está estudando. Esse processo, né, de avanço, esse processo cognitivo nos dados, é processual, né? A análise e a coleta de dados, elas são processuais, e aí ocorre uma imersão nesse dado, ocorre uma busca por padrões para comparar o que está acontecendo ali, ocorre uma busca por fenômenos surpreendentes, né? Porque é surpreendente na medida em que ele está buscando compreender o que acontece ali. E aí, existem condições para que isso aconteça, né? Então, uma das condições, por exemplo, que Morse coloca, é a estranheza, né? O pesquisador, a estranheza é aquela capacidade do pesquisador e se surpreendendo do que está acontecendo ali. Quer dizer, ele não tinha algo construído anteriormente. Então, tem uma estranheza, tem uma forma de aprender de maneira passiva, sem formar juízo, ou sem ter valores pré-concebidos, né? Existe uma condição de um esforço concentrado para ele tentar buscar a compreensão do que ocorre, né? Existe um tempo, existe uma paciência, né? Existe também que os participantes do estudo têm uma disposição, né, em suportar essa intromissão do pesquisador naquele campo, né, em quererem compartilhar, né, compartilhar o seu mundo, né, compartilhar o seu mundo que é seu, né, que é deles, né. Por exemplo, quando eu estudo ali um grupo, uma organização, uma cultura daqueles participantes. E aí, o processo de análise dos dados também tem sido facilitado, vamos dizer assim, né, pelo uso de recursos tecnológicos, né, que é o uso de programas, de software, nesse processo de pesquisa.
Então, os pacotes de software para análise de dados qualitativos, eles fazem, a partir de um computador, o que os pesquisadores vinham fazendo, né, e alguns vêm fazendo manualmente há décadas. Então, essa estocagem dos dados, o gerenciamento dos dados e a recuperação dos dados. E aí, como fio condutor dessas funções, está o processo de codificação, que consiste na designação de códigos para pequenos trechos do texto, né? E aí eu vou construindo meu corpus de análise, meu corpus textual de análise ali, por meio do uso de pacotes de software, né, de programas de análise qualitativa. Aqui eu trago, por exemplo, a tela, né, de um programa, que é do programa Atlas TI ou Atlas TI, em que aqui eu represento, por exemplo, para ficar mais claro, uma entrevista, né, transcrita aqui, tem uma entrevista, e aqui do lado esquerdo eu tenho os códigos, né, ou conceitos que são atribuídos ao que aquele participante está falando, ao que ele está me apresentando. Então, o software, por exemplo, ele traz aqui a entrevista de um determinado participante e o pesquisador vai linha a linha conceituando e codificando o que está acontecendo. Aqui, por exemplo, nesse trecho que está em azul selecionado, eu representei esse trecho por meio de 3 códigos. Então, o pesquisador aqui estava falando de atividades que o participante está falando de atividades que ele desenvolvia no seu processo de trabalho. E aqui, em uma oração, ele consegue descrever para mim, como pesquisadora, 3 atuações, né? Então, eu nomeio ali 3 códigos que representam o que ele está me falando. Então, à medida que o pesquisador vai analisando linha a linha o que está acontecendo, ele vai codificando, conceituando o que ali está acontecendo. Então, aqui, por exemplo, é uma tela de interface de um programa de análise qualitativa, onde aqui do lado direito o pesquisador tem os documentos, que seriam as entrevistas. Aqui teriam 14 entrevistas. Dessas 14 entrevistas, o pesquisador construiu 196 códigos que representam o que aqueles informantes, né, os participantes, estavam falando sobre aquele fenômeno que o pesquisador estava estudando. E aqui o pesquisador já construiu 9 grupos de códigos. Aqui, esses 9 grupos de códigos, esses grupos de códigos são as aproximações desses códigos. O pesquisador ele vai aproximando, que agrupando os códigos que estão dentro de da mesma temática. Então, aqui ele vai conseguindo construir as subcategorias e categorias quando ele vai agrupando esses códigos que são semelhantes, por exemplo. Aqui é outro exemplo né, de uma entrevista, e aqui onde está marcado de azul, né, é uma frase em que o pesquisador atribuiu nessa mesma frase ele atribui 2 códigos que representam o que aquele participante estava falando sobre aquele assunto. E aqui na pesquisa qualitativa é interessante também eu destacar aqui que as entrevistas em profundidade, aqui, por exemplo, essa entrevista, o pesquisador realizava ela com uma única pergunta. Então, a partir do que o participante ia falando, o entrevistador ia se aprofundando no que aquele participante estava informando a ele. E aqui um exemplo também de uma tela de um programa, que eu tenho todos os códigos que foram construídos. Aqui foram 618 códigos construídos para 29 entrevistas. E aí esses códigos foram agrupados em grupos aqui, que representavam as subcategorias. As subcategorias se aproximaram e formaram as categorias temáticas principais que representavam o fenômeno em estudo. Aqui também é outra tela mostrando como esses códigos se aproximam e formam as subcategorias analíticas do pesquisador por meio de um programa de análise.
O programa também mostra o quão densos são esses códigos, né? Quantas vezes eles aparecem, por exemplo, esse primeiro código aqui, ele aparece em 13 entrevistas, então o pesquisador consegue também ver a densidade do que aquele código, aquele conceito representa ali, naquelas entrevistas. E aqui o pesquisador, ele gera diversos relatórios, né, que vão apresentar bem o que ele está descrevendo. Aqui mais exemplo de um relatório que o pesquisador vai salvando, né, e vai detalhando. Aqui uma representação, né, de um diagrama que mostra a categoria e a relação entre as subcategorias analíticas. E aí o uso correto de ferramentas específicas para análise de dados qualitativos credibiliza o projeto de investigação, né, de uma análise robusta, quando eu consigo mostrar que eu me debrucei linha a linha no que aqueles informantes estavam me dizendo. Então, esse software facilita essa análise, né, uma análise mais sistemática, né, de dados de oriundo de discussões feitas em grupos focais, em entrevistas abertas, que tenham seguido roteiros, né, de tópicos e diversos outros tipos de dados qualitativos. Inclusive, também os programas analisam áudios, figuras e vídeos também. E aí, a pesquisa qualitativa, ela tem diversas maneiras de garantir que o estudo realmente consiga representar aquele fenômeno, né? Então, quando o pesquisador faz triangulação de dados, que é quando ele coleta dados de maneiras diferentes, quando ele busca diversas fontes para aquele tipo de dado que ele está buscando. Então, ele quer entrevista, mas ele entrevista vários grupos amostrais, vários grupos de participantes diferentes para entender aquele fenômeno. Quando ele faz também validação cruzada, que ele busca cruzar fonte de dados, né? Então, eu posso estar levando para um grupo focal uma análise de documentos que eu fiz, por exemplo, de cartas históricas que aquele pesquisador analisou, por exemplo. Então, a pesquisa qualitativa, ela é complexa, ela tem seu trabalho, mas ela traz grandes contribuições para a ciência quando executada de forma correta e em contextos que dela necessitam. E aí, para isso, né, existem tópicos essenciais que devem compor a escrita do método de um artigo científico, de uma pesquisa qualitativa. Então, existem 2 guias, né, de redação de estudo qualitativo que o pesquisador deve estar utilizando para que ele descreva bem esse delineamento, esse percurso metodológico que ele realizou. Então, nós temos o COREC, né, com 32 itens, né, para o pesquisador relatar de como ele fez aquela pesquisa, quem eram os participantes, quem era o pesquisador, como ele teve acesso a esses participantes, como ele analisou, como ele conseguiu chegar a uma amostragem final dos dados dele, né, dos participantes dele. Então, tem 32 itens para ele estar checando e verificando se a pesquisa dele realmente está bem escrita, né, o relatório de pesquisa dele ou o artigo científico dele. E também tem o SRQR, né, que também é um relatório com padrões de pesquisa qualitativa, que também tem 21 itens, assim como o COREC tem 32 itens, para o pesquisador estar ali relatando a sua pesquisa de uma forma transparente, né, para ele tentar informar bem como ele chegou àquelas categorias que representam aquele fenômeno e que isso ele conseguiu chegar ao objetivo da sua investigação científica. Aqui são as referências, né, que eu utilizei. E aqui eu agradeço, né, a quem assistiu a essa aula do canal Escrita e Divulgação. Assistam as demais aulas também deste canal, né, aulas bem produtivas, né, que vão auxiliar estudantes de graduação e pós-graduação a relatar bem os seus estudos, né, as suas investigações científicas. Então, obrigada e até a próxima.